Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez nos encontramos, chegamos ao final da semana e quantas coisas maravilhosas nós aprendemos da vida de José, não foi? Vamos ainda fazer uma reflexão sobre a vida desse homem. Agradeço a sua diária companhia e também por suas orações e também por ser esse colaborador e essa colaboradora desse trabalho, desse esforço, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, assim ele chega mais longe e abençoa mais gente. Te agradeço se você é inscrito no nosso canal e se você ainda não é inscrito, se junte ao nosso time, à nossa grande família do Lição Fácil. Você será abençoado com isso, tenho certeza. Se você quiser participar também da nossa comunidade no WhatsApp, no Instagram ou no Telegram, você é convidado a entrar e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links, é só você clicar e você será adicionado automaticamente. Muito bem, vamos aqui fazer um resumo da história de José. Como que Deus honrou a vida daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa antes de mais nada. Há um princípio bíblico que diz assim, honrarei, Deus dizendo, honrarei aqueles que me honram. E um princípio que eu carrego no meu coração, Deus não vai se esquecer de quem vive lembrando dele aqui nessa terra. Mesmo que passem por provações, dificuldades, o Senhor Deus vai estar ao nosso lado. E aqueles que, no meio de situações difíceis, mantêm a integridade, a confiança e a fé, esses são honrados por Deus. Chegou o momento de Deus honrar José. José de um mero escravo a mordomo de Potifar e depois um mero prisioneiro ao governador de toda a terra do Egito. E ali ele sobe ao trono, diz a Bíblia, que as pessoas se inclinam diante de José e o próprio Faraó diz, somente eu no trono serei maior do que ti. Todos devem obedecer à sua voz. E de fato ele se tornou um homem poderosíssimo. Isso não é fruto do acaso, da habilidade humana. Não. Faraó, diz a Bíblia, que colocou José sobre o trono do Egito por ver que nele havia o Espírito de Deus. Ele interpretou o sonho de José, trazendo à luz o problema, o grave problema, que se abateria não somente na terra do Egito, mas em todo o mundo, a fome avassaladora. Mas não somente trouxe o problema à luz, mas também trouxe uma solução que agradou o coração de Faraó, e ele o pôs como o grande governador do Egito. Diz a Bíblia que a fome alcança Canaã. Canaã, terra onde Abraão e seus filhos estavam morando. E sabedor de que lá na terra do Egito havia comida, então Jacó desencadeia uma ação que acabaria em levá-lo a se encontrar com José novamente. Quando ele disse, olha, fiquei sabendo que lá no Egito tem comida, por favor, vão lá e tragam e comprem comida e tragam comida para nós. Esse foi um fato que desencadeou toda essa história que nós estudamos durante essa semana. Chegando lá, José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não conheciam José. José já, por essa altura, havia aprendido o idioma egípcio e falava egípcio. E José estava muito diferente, porque os egípcios tinham uma maneira característica de se vestirem, em especial aqueles que estavam em posição de poder. Então, eles tinham um certo capacete na cabeça, aquela indumentária, características dos faraós e dos governadores. Então seria muito a maneira de se pintarem, né? Pintavam os olhos. Tudo isso fez com que os seus irmãos, ao olharem para aquela autoridade egípcia, não reconhecessem que por detrás de tudo aquilo estava o seu irmão de sangue, José. E diz a Bíblia que eles se inclinaram diante daquela autoridade que era José, cumprindo aquele sonho que Deus havia dado a José na sua infância, que os seus irmãos iriam se inclinar, e se inclinaram diante de José. Aí José, movido pelo poder do Espírito Santo, começa, através de sua sabedoria, começa a provar os irmãos
acerca da sua própria personalidade e caráter. Será que eles eram mesmos? Será que eles ainda continuavam invejosos, maldosos, egoístas? E aí a Bíblia diz que ele os testa. Quando eles colocam dinheiro nos seus mantimentos, entre os mantimentos que vieram comprar, eles compraram, deram dinheiro e José mandou devolver o dinheiro. E diz a história que ele os acusou de que eram espiãos. Vocês vieram ver os pontos fracos da terra e prenderam eles por 3 dias. Aí eles contaram a história. Nós somos filhos de um homem chamado Jacó, vive na terra de Canaã, somos pastores, não somos espiões. Tá bom? Então prova que vocês estão falando a verdade. Um de vocês ficará preso. E vocês voltarão, levarão um mantimento lá para o seu pai e para os seus demais familiares, mas eu quero que vocês provem que é verdade o fato de que vocês têm um irmão mais novo chamado Benjamim, tragam para cá. E esse foi um problema sério, né? Imagine, Jacó perdeu José e ele não permitia de maneira nenhuma que Benjamim saísse da sua presença, porque era o único filho que lhe restou da sua amada Raquel. Agora chega lá, Judá, e disse: Senhor, meu pai, é preciso levar o menino. Não, vocês não irão levar meu filho de jeito nenhum. Se acontecer algum desastre com ele, como aconteceu com José, eu descerei à sepultura com muita tristeza. Judá agora, demonstrando aí sua plena conversão, se colocou como um penhor de Benjamim. Olha, eu te garanto que eu trarei o menino. Se eu não trouxer, eu serei culpado para sempre. O senhor pode até pegar meu filho e matar o meu filho. Olha que absurdo, né? Mas demonstrando que era importante. Jacó não permitiu de jeito nenhum, até que não teve mais solução, porque o alimento que eles trouxeram do Egito acabaram, os alimentos acabaram e eles precisavam voltar para comprar mais. Então Jacó despediu do seu filho com o coração amargurado, pesaroso, preocupado, e eles assim foram. Chegando lá, eles foram recepcionados, tiveram aquele banquete na casa do próprio José, e eles se alegraram porque eles estavam numa condição boa para com aquela autoridade. Diz a Bíblia que José permitiu que eles voltassem para casa juntamente com Benjamim, inclusive com todos aqueles, inclusive com aquele que ficou preso, né? Então eles voltaram para o Egito com todos, sem nenhum faltando, até que veio uma comitiva de soldados junto com Mordomo e descobriu no saco de mantimentos de Benjamim aquela taça de prata. Você se lembra, né? E ele foi levado como prisioneiro. E aí começou aquela história que nós já sabemos. Eles se colocaram diante de José, clamaram por misericórdia, por graça. O próprio Judá se colocou para ficar no lugar de José. Aí José não aguentou, chorou, se revelou aos seus irmãos e pediu para que trouxessem seu pai de volta. E ali se alegraram, a família se juntou novamente, tudo estava bem. Que coisa interessante, que história interessante. Deixa eu ler para você aqui, ó. Os 3 dias de confinamento foram de amarga tristeza para os filhos de Jacó. Eles refletiram sobre o seu procedimento errado no passado, e especialmente sua crueldade com José. Sabiam que se fossem condenados como espiões e não pudessem apresentar prova de sua inocência, todos teriam que morrer ou se tornar escravos. Duvidavam de que qualquer esforço deles pudesse levar seu pai a consentir que Benjamim se afastasse dele após a morte cruel, como imaginava que José havia sofrido. Tinha vendido José como escravo e temiam que Deus planejasse puni-los, permitindo que se tornassem escravos. José imaginava que seu pai e as famílias de seus irmãos pudessem estar sofrendo por causa da fome, e ele estava convencido de que seus irmãos tinham se arrependido do tratamento cruel que lhe havia dado e que de forma nenhuma tratariam Benjamim como o trataram. José era um precursor de Cristo, você não acha? Apesar de que a comparação entre José e Jesus ele é desproporcional, porque Jesus fez algo infinitamente maior do que José, mas dá para você perceber que ambos, através do seu sacrifício, do seu sofrimento, preservou
no caso José, a sua família, Jesus, a humanidade inteira. Sabe o que eu aprendo dessa história? É que Deus tem controle sobre sobre tudo que acontece nessa vida, inclusive na sua vida. Deus tem controle sobre tudo. Não há circunstâncias e dificuldades, por mais difícil que ela seja, que pode frear os propósitos de Deus na sua vida. Aquela fome não destruiria a nação de Israel de maneira nenhuma. Por quê? Porque Deus estava cuidando de todas as coisas para que a aliança que ele fez com Abraão pudesse ser concretizada. Querido amigo, querida amiga, não perca aqui a lição, viu? Jesus ama você. E ele fez de tudo para que você tivesse um futuro brilhante, assegurado. O sacrifício dele abre as portas do céu para você. Se alegre na presença de Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Sabemos que muito em breve voltará a esse mundo para nos resgatar da maldade que há aqui nesse planeta, para vivermos eternamente contigo. Nos abençoe para tanto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo. Amanhã estarei aqui esperando você.